Bem-vindo para mais um tutorial. Nesta aula será apresentado como carregar no carrossel as imagens salvas no banco de dados. E o que será implementado é o seguinte, por exemplo, eu tenho no banco de dados salvo esses três registros, são três imagens, e essas imagens elas são apresentadas no carrossel. Eu tenho três registros, então são três imagens. No entanto, se eu alterar, colocando a situação inativo, não deve ser apresentado, ele só deve apresentar dois. Tem três, atualizando a página somente a 2 slides, não a 3 slides. Eu consigo gerenciar diretamente no banco de dados quais são os slides que devem ser apresentados, assim tornando o projeto dinâmico. Eu alterei para ativo o terceiro, assim eu tenho 3 slides. É isso que será implementado nesta aula. Para começar, eu pego o código-fonte da aula anterior, caso você não esteja seguindo a sequência de aulas, abaixo há o link para acessar a playlist completa. Na aula anterior, eu criei um arquivo simples HTML. No entanto, agora eu quero utilizar o PHP e banco de dados. Para isso, eu preciso de um servidor. Será utilizado o servidor local WAMP Server. Eu starto o servidor local WAMP Server. Depois de startado, abro no gerenciador de arquivos, acessei o WAMP Server, em seguida o diretório padrão e criei o diretório Celc. Nesse diretório eu coloquei os arquivos da aula anterior. Abro o editor Visual Studio Code para abrir o projeto. Com o editor aberto, simplesmente arrasto esse diretório para abrir. Aberto o projeto, também quero abrir no navegador. Em função de eu estar utilizando o servidor local, então eu coloco localhost e em seguida o nome do diretório Celc. Eu esqueci, esse arquivo eu quero alterar de HTML para PHP. Alterei o arquivo, retorno no navegador e acessando o localhost e em seguida o diretório Celc, o nome do arquivo eu não preciso colocar porque o próprio servidor encarrega-se de procurar um arquivo index. E tenho o resultado da aula anterior. No entanto, essas imagens elas estão estáticas. Eu quero retornar imagem salva no banco de dados, isto é, o nome da imagem salva no banco de dados e a imagem salva no servidor. Eu abro o banco de dados. Para isso, eu coloco simplesmente localhost, acessei o WAMP Server e posso acessar o PHPMyAdmin, programa para gerenciar o banco de dados de forma gráfica. O usuário padrão é root, a senha em branco e o servidor MySQL. Essas credenciais são do PHPMyAdmin no servidor WAMP Server. Executar para acessar. Acessando o PHPMyAdmin, preciso criar uma base de dados. Venho base de dados, coloco o nome de Celc, seleciono a collection UTF-8 MB4 Unicode ICI, criar a base, criada a base de dados Celc, crio a primeira tabela, slides, 4 colunas já é o suficiente, será utilizado somente 3, uma não será utilizada, mas não há problema. Primeira coluna será uma coluna ID inteiro e será chave primária, em função de ser chave primária também será autoincremento. O próprio banco de dados encarrega-se de incrementar. Depois eu tenho a coluna imagem, salvo o nome da imagem, será um varchar e no máximo 220 caracteres. Acrescento também a situação, será um inteiro. Por que eu estou colocando inteiro? Porque eu quero utilizar, por exemplo, 1 para ativo, 2 inativo, 3 aguardando aprovação ou análise, algo do gênero. Eu coloco por padrão definido aqui, coloco definido 2, que significa inativo. E no DB, caso eu queira fazer o relacionamento de chave primária e chave estrangeira, inclusive essa coluna poderia estar em outra tabela. Aqui eu utilizar somente a chave estrangeira, mas no momento eu deixo assim mesmo. Criado a tabela, com a tabela criada, posso inserir alguns valores. Por exemplo, o nome da imagem, eu pego a imagem que eu criei na aula anterior, incluindo a extensão da imagem, situação por padrão está 2, eu coloco 1, ativo, depois eu tenho a imagem versão 2, 1, ativo, acrescento mais uma linha,
será a imagem 3. Você pode conferir 1, 2 e 3. E essa também será ativa. Executar para inserir, inseriu 3 linhas, 3 registros e eu tenho os registros. E cada imagem está em um único registro e cada registro tem a chave. Então, esse ID eu quero utilizar como diretório. Então, coloco aqui. O registro 1 possui esta imagem. Depois, eu seleciono imagens novamente. O registro 2 tem esta imagem. Arrasto para o diretório 2. E, por último, eu tenho o diretório 3. Esse 1, 2 e 3, ele refere-se à chave primária da tabela. Esta chave primária. No diretório 1, eu tenho esta imagem. Diretório 1 tem esta imagem. Diretório 2 tem esta segunda imagem. E assim por diante. Cada registro está separado em um diretório. Se eu tentar atualizar, agora ele não carrega, eu não quero atualizar. Ou vamos atualizar, vamos ver, ele no momento ainda carregou, mas se eu der um Ctrl F5, ele está apresentando o texto, esse texto alternativo, está aqui, o texto alternativo. Quando não encontrar a imagem, carrega esse texto alternativo. Eu tenho a base e tenho a tabela. Preciso conectar este projeto com esta base de dados. Eu crio um arquivo na raiz, clico aqui na raiz e crio um arquivo com o nome de conexão.php. Para agilizar, eu coloquei um código pronto, as credenciais do banco de dados. Onde está o banco de dados? Está localmente na própria máquina. Qual é o usuário root? Lembro quando eu acessei o PHP-MyAdmin, eu coloquei o usuário root, a senha em branco, a base de dados Celc, essa base que eu criei, e a porta 3306. A porta nem sempre é utilizada, por isso que eu coloquei a conexão com a porta, tem aqui porta, e na parte inferior sem a porta. Eu testo se está funcionando esta conexão, eu abro o arquivo conexão, aqui no navegador, coloco conexão com banco de dados realizado com sucesso, mas se estiver incorreto, conferir, não conseguiu e apresentou a mensagem de erro. Dou um Ctrl Z, incluo agora este arquivo conexão no arquivo index. Aqui na parte superior, abro o PHP, finalizo o mesmo, coloco include, inclua uma única vez o arquivo conexão.php. Posso abrir agora o arquivo index, retorno no arquivo index, atualizo conexão com banco de dados realizado com sucesso. Significa que o arquivo index.php ele está incluindo o arquivo conexão. Posso agora comentar este eco, não preciso mais. E lembrem desta variável cone. Quando eu citar a variável cone que possui a conexão, é esta variável que ela está recebendo esta conexão. Fecho conexão, só fico com o arquivo index. Coloco um comentário, incluir o arquivo que possui a conexão com o banco de dados. E abaixo do corpo, dentro do corpo, posso colocar a instrução SQL para recuperar o registro do banco de dados. Então, será uma query, um select, selecione a coluna ID e a coluna imagens. Só conferir se é imagens ou imagem. Eu coloquei imagem. Copio para não ter erro no nome da coluna. From, da qual tabela, sendo a tabela slides. E no momento não coloco nenhuma condição. E atribuo para uma variável com o nome de query_slides. Preciso preparar esta query, para isso pego a variável cone, que possui a conexão, lembram que eu havia setado, que está dentro do arquivo de conexão, prepare para preparar a query que está dentro da variável query_slides. E atribuo para uma variável com o nome de result_slides, é mais de um slide, então eu coloco no plural. Para executar, pego a variável result_slides e em seguida a função execute. Executei, agora eu já tenho o resultado. Mas aqui eu tenho, por exemplo, 0, 1, cada slide
está identificado aqui na parte inferior. Inclusive, agora eu quero testar. Como que eu faço para testar? Eu coloco imagens 1. Aqui 1, aqui está dentro do diretório 2 e aqui está dentro do diretório 3. Só para carregar as imagens. Eu tenho na parte inferior, cada slide, ele possui esse identificador. O primeiro é 0, o segundo é 1 e o terceiro é o 2. Isso que eu citei, 0, 1 e 2. Então, significa que, conforme a quantidade de slides que retornar do banco de dados, é a quantidade de traços que eu preciso imprimir na parte inferior. Eu preciso, então, verificar a quantidade de registro que está retornando do banco de dados. Então, eu pego Result Slides, em seguida utilizo linha count para contar a quantidade de linhas e atribuo para uma variável com o nome de quantidade underline slides. Posso dar um var dump nesta variável só para conferir se realmente estou recuperando a quantidade. Atualizo 3, porque são 3 slides. São 3 registros que retornou do banco de dados. Eu já tenho a quantidade, posso implementar neste local os indicadores. Antes, coloco um comentário. Coloquei um comentário para ser mais fácil de identificar para que serve cada instrução e inicio indicadores neste local dentro desta div. Eu preciso criar um laço de repetição e nesse laço de repetição utilizo isso aqui como condição. Primeiro, crio uma variável com o nome de cifrãocontrole, ela começa com 0. Coloco 0 porque é aqui que será utilizado esta variável controle e também será utilizado no while. Execute o while enquanto a variável controle for menor que isso daqui, esse número 3, porque ele possui no momento o valor 3. E toda vez que ele passar pelo while, eu quero imprimir aquele traço. Então, o traço é este botão. Coloquei o aspas duplo ao redor, então internamente coloco aspas simples. Substituí o aspas duplo pelo aspas simples internamente para todos os atributos e eu tenho o ativo. Observem que eu tenho este ativo. E este ativo ele indica qual traço deve ficar ativo. Para isso, eu posso fazer o seguinte para indicar que só o primeiro deve estar ativo. Eu crio uma variável com o nome de ativo e, por padrão, ela começa com o valor vazio. E verifico se controle for igual a 0, então significa que ele está passando a primeira vez. Se ele está passando a primeira vez, esta variável ativo ela recebe o seguinte valor. Recebe este seletor ativo. E toda vez que ele passar pelo while, esta variável controle ela será incrementada mais 1. Para isso, eu coloco mais. E esta variável ativo, coloco dentro do atributo class. Só não copiei. Novamente, copio o nome da variável e colo no lugar deste seletor. Se for o primeiro slide, ele imprime ativo. Se não, ele imprime vazio. E esses itens abaixo, posso comentar. Os indicadores, esses não preciso. Diminuo aqui e consigo apresentar para vocês. Posso conferir? Vamos ver se ele deve imprimir 3 indicadores. Exato, imprimiu 3 indicadores. Somente eles não estão funcionando, porque todos eles estão com 0. Eu pego esta variável controle e agora ele começa com 0, a segunda vez vai ter 1, a terceira vez o 2 e o mesmo aqui em relação ao slide. Eu coloco controle. Atualizo, venho e consigo agora navegar. Ele já ficou dinâmico. Ao menos esses indicadores já estão dinâmicos. Se eu colocar aqui situação 2, este slide não deve retornar mais. E venho no SQL e acrescento a condição where, onde a coluna situação, pego o nome da coluna, a coluna situação deve ser igual a 1. Somente
o slide que estiver ativo. O slide que estiver inativo ou qualquer outra situação não deve retornar. Atualizo, só tem 2. Então, em função de ter 2, só apresentou 2 indicadores. No entanto, eu tenho 3 slides. Tem mais um slide aqui, slide estáticos. Mas isso aqui já está funcionando, só retorna os ativos. O estático não preciso mais, os indicadores. Agora eu posso imprimir as imagens. Também neste local, eu utilizo um laço de repetição para listar os registros recuperados do banco de dados. Este vardump eu não preciso, posso comentar. Eu deixo aqui para vocês terem como exemplo. E o resultado está dentro desta variável resultSlides. Eu utilizo um laço de repetição porque é mais de um registro. Novamente, abro a instrução, em seguida será utilizado o while, ele execute o while, toda vez que ele passar pelo while, ele possui os dados de um único slide, eu atribuo em linha slide para ler o que está dentro de resultSlide, eu utilizo o fetch, em seguida a conexão está sendo utilizada o PDO, para resolução de escopo, fetch a source para poder imprimir através do nome da coluna. Eu tenho o while, posso dar um extract para poder imprimir através do nome da coluna ou dou um vardump. No momento eu só dou um vardump em cifrão linha slide. Eu acho que ele não vai apresentar. Apresentou sim. Ele apresentou primeiro slide e o segundo slide, banner topo 1, banner topo 2. O 3 não retornou porque ele não está ativo, ele está com a situação 2. Inativo não deve retornar. Dou um extract, eu dou um extract para poder imprimir através do nome da coluna do banco de dados, sendo a chave no array. Eu utilizo a chave do array, porque a chave do array é o mesmo nome da coluna do banco de dados. Eu dando extract facilita. E só imprimir. Coloco echo. Antes do echo, eu copio essas 3 linhas e agora sim, coloco echo e abro aspas duplo na parte inferior também e quando estou fechando a div. Preciso finalizar, aspas duplo, ponto e vírgula. Ao redor eu estou colocando aspas duplo, então internamente preciso substituir para o aspas simples. O mesmo que eu fiz anteriormente acima, somente eu fiz offline. Eu pausei a aula, alterei e depois eu retornei. Eu coloco aspas duplo ao redor porque eu posso colocar a variável internamente. Por isso que eu coloco aspas duplas. Se você colocar ao redor o aspas simples, isso aqui não é reconhecido como uma variável, reconhecido como um simples texto. Eu tenho primeiro o ativo. Em relação ao ativo, posso fazer o mesmo que eu fiz aqui na parte superior. Crio uma variável controle e ele deve manter ativo só o primeiro slide. Eu coloco abaixo do extract. Posso colocar abaixo, pego agora esta variável ativo e substituo no lugar deste seletor. Tem a imagem, o ID, cada registro tem seu ID e este ID é utilizado para indicar o diretório. Primeiro acesso o diretório imagens, depois o diretório específico. E ele está dentro do ID. Eu utilizo esta chave do array, que é o nome da coluna, como uma variável. Isso posso fazer porque eu utilizei o extract. E por último, tenho o nome da imagem. Também coloco o cifrão, em seguida o nome da coluna. Ali ele não deixa copiar, então eu venho no banco de dados e copio imagem. Coloco imagem. Só ele deu espaço, agora sim. E esses estáticos eu comento. Havia 3, agora ele deve ter somente 2, porque um está inativo. Categoria, eu deixo categoria 1, porque quando o usuário clicar em um carrossel, eu quero ser redirecionado para uma determinada categoria, mas isso será implementado nos próximos tutoriais.
Para você acompanhar os próximos tutoriais, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais. E conforme eu citei, eu tenho 2 slides, eu venho aqui 1 e 2, exatamente. Primeiro e depois eu tenho o segundo. Posso navegar aqui também. Só preciso retirar este vardamp na linha 60. Retiro este vardamp, conferir como que ele está, agora sim. Primeiro slide, cadê o segundo? Não está funcionando o segundo, então significa, sim, faltou colocar aqui o controle na parte inferior para ser incrementado. Toda vez que ele passar pelo while, deve ser incrementado, assim ele acessa o hífen só a primeira vez. Como eu não coloquei o incremento, ele sempre permanecia ao zero, sempre estava imprimindo ativo. Agora sim. Primeiro ativo, o segundo inativo e consigo navegar corretamente. Venho no banco de dados e altero o status, a situação, para 1. Confiro, ele deve retornar 3 slides. Já está indicando que há 3 slides. Consigo navegar? Consigo navegar para os próximos, também consigo navegar para os anteriores. E assim o nosso projeto está tornando-se dinâmico. Ao invés de eu deixar os slides estáticos, eles estão salvos no banco de dados. Eu salvo o nome da imagem no banco de dados e a imagem no servidor. E, além de tornar dinâmico, eu também consigo indicar se deve apresentar o slide ou não. Se a situação estiver 1, está ativo. Se estiver 2, inativo. Se tiver 3, aguardando aprovação, análise, algo do gênero. Inclusive, esta coluna poderia ser uma chave estrangeira. Bora fazer uma chave estrangeira? Então, eu faço o seguinte, abro uma nova guia, crio uma nova tabela. Essa nova tabela será com o nome de situações. O recomendado não é utilizar o e, porque você utilizando palavras em português e ao utilizar um framework PHP, se você colocar situações, ele tem grande probabilidade de dar erro. Mas eu deixo assim mesmo, situações, deixo 4 colunas, em seguida a primeira coluna ID, essa coluna ID é uma chave primária e também será auto-incrementa. O nome da situação, posso colocar aqui nome underline situação, ou simplesmente nome, um varchar e 220 caracteres. E no DB, porque eu quero fazer o relacionamento de chave primária e chave estrangeira, guardar, criado a tabela, insiro alguns registros, então será o ativo, depois eu tenho o inativo e o registro 3 será o análise. Posso colocar caracteres especiais em função da tabela ou banco de dados estar definido como conferir UTF-8 e MB4 Unicode CI. O UTF-8 aceita caracteres especiais e MB4 para não ter a necessidade de converter para UTF-8. Eu salvo exatamente como escrevemos. Coloco para criar, criado a tabela e tenho as situações. Essa chave primária será utilizada como chave estrangeira. Eu copio o nome da tabela, aquela chave primária que eu citei será utilizada como chave estrangeira aqui. Eu altero o nome da tabela, retiro o S no final, mas fica muito estranho colocando situações. Então, eu coloco situação, underline ID. Assim, eu sei que é chave estrangeira. Eu alterei o nome da coluna. Então, se eu alterei o nome da coluna na tabela, eu também altero na instrução SQL. Coloco aqui situação sendo chave estrangeira. Fácil de identificar. Eu coloco o nome da tabela no singular, underline ID. Chave estrangeira, quando a chave estrangeira, o nome da tabela, pai, no singular, underline ID. Aqui a chave primária e aqui a chave estrangeira. Chave estrangeira porque chave primária vai morar em outra tabela, fora da tabela principal, por isso que é chave estrangeira. Mas eu criei somente um relacionamento indicando que isso é chave estrangeira, mas não está implementado o relacionamento no banco de dados. Eu venho aqui em estrutura, visão e relação e faço o seguinte, onDelete,
eu não consigo excluir uma situação se esta situação está sendo utilizada por um slide, o mesmo update. Então, a coluna situação ID é uma chave estrangeira, ela é uma chave primária da tabela situação e a coluna ID, chave primária, chave estrangeira. Clico em guardar, criei o relacionamento, você pode criar o relacionamento de forma gráfica ou pegar este comando. Alterar na tabela slide, adicionando chave estrangeira nesta coluna, utilizando como referência essa tabela, esta coluna ID. Delete restrito, não consigo excluir uma situação se esta situação já está sendo utilizada em slide e também não consigo editar. Vamos testar esse delete, se está funcionando. Eu estou utilizando somente a situação 1. Tento apagar a situação 1, vamos ver? Não consigo apagar, porque possui a restrição, aquela restrição que eu havia setado do delete. Eu não consigo excluir. Se eu passar o mouse aqui em situação, observem que ele tornou-se um link. Está indicando que é ativo. Clicando aqui, sou redirecionado para a tabela situação. Implementei o relacionamento no banco de dados. Importante ter este relacionamento. É um conteúdo a mais que eu optei em apresentar nesta aula, mas o objetivo era tornar o nosso carrossel dinâmico. O próximo passo é cada carrossel ter uma categoria de produto. Clicando no carrossel, sou redirecionado para uma categoria, seja categoria de produto, categoria de cursos, categorias, alguma categoria, mas isso será abordado nos próximos tutoriais. Então, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais.